E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Hoje nós estudaremos o pequenino, porém importantíssimo livro de Ageu. O livro de Ageu relata um ministério de um profeta muito bem sucedido. O profeta Ageu, ele está ministrando, ele é contemporâneo de Zacarias, e ele está ministrando para um povo que já regressou da Babilônia e o templo está no seu processo de reconstrução. E ele começa a fazer um comparativo, porque há uma dedicação muito grande por parte do povo em cada um edificar a sua própria casa. No entanto, eles não estão muito preocupados em construir a casa de Deus, tanto quanto estão preocupados em construir suas residências em particular. Tendo isso em vista, nós temos dois versos que se destacam no capítulo 1 do profeta Ageu. O verso 4, por exemplo, diz assim: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ou seja, Deus lhes trouxe de volta, o Senhor libertou vocês mais uma vez do cativeiro, vocês retornaram de um modo miraculoso e agora a prioridade de vocês está direcionada para as coisas particulares e não para o Senhor. Aí a pergunta a ser feita é: quando é que Deus será prioridade? Quando é que Deus será mais importante em toda a nossa vida? É mais ou menos isso que Ageu está perguntando. Isso se reitera no versículo 9, quando diz assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro, porque o muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito. É o significado que Ageu está tentando colocar em evidência para os seus ouvintes. Por que causa? Por que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada? Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Vocês estão construindo o muito e não estão ligando para a parte espiritual representada pela minha casa, a parte da busca pelo reino representada pela minha casa. Isso significa que vocês não estão satisfeitos com as próprias casas que vocês estão construindo, porque, na verdade, aquilo que satisfaz está sendo deixado de lado, que é o meu reino, que neste contexto está sendo simbolizado pelo templo, que era o centro de adoração e era o centro de identificação do povo com o seu Deus. Tendo isso em vista, chegamos aí ao capítulo 2, e olha só o verso 7, que verso maravilhoso: e farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E aí você recebe aqui no capítulo 2, por parte de Ageu, uma profecia, e não deixa de ser, obviamente, uma profecia messiânica, que o templo seria enchido pelo desejado de todas as nações. E eu gosto demais deste título, que inclusive é título de um livro super especial, uma super biografia de Jesus Cristo, escrito por Ellen White: O Desejado de Todas as Nações. Este é o nosso Jesus, profetizado aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Ageu. E olha, o Senhor Jesus, onde está, preenche. Se ele está no templo, preenche o templo. Se ele está na nossa vida, preenche a nossa vida. Deus preenche o ambiente onde ele se encontra. E se ele se encontrar neste momento no seu coração, significa que o mesmo será preenchido verdadeiramente. Graça e paz, amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.